Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins. É uma alegria hoje estarmos aqui compartilhando o nosso último devocional da Carta aos Romanos em forma de vídeo. Eu realmente espero que durante esse mês de fevereiro você tenha sido edificado, alinhado, firmado na palavra de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, que nós possamos realmente crescer no conhecimento de Cristo, nos apropriarmos pela fé dessa vida abundante, poderosa, gloriosa que nós temos por meio de Cristo Jesus. Que genuinamente nós sejamos luz nesse mundo, nós possamos viver de uma maneira que as nossas ações, que a nossa vida manifeste a vida de Cristo, a vida que nós portamos. Hoje, aqui para finalizar, eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 16, os versículos 17 e 18. Está escrito assim, acompanhe ele comigo. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Que coisa, né? Terminarmos aí esse estudo de Romanos com essa palavra de exortação, uma palavra para nos trazer assim, opa, deixa eu ver aí o que eu tô ouvindo, com quem que eu tô tendo comunhão, quem que eu tô seguindo. Nós estudamos, vimos aí devocionais extraídos dessa carta e vimos o quanto ela nos ensina sobre a justiça de Deus, sobre a vida pela fé, que não temos mais condenação em Cristo, que nossa natureza velha já morreu e agora ressuscitou, ressurgiu uma nova vida e nós podemos viver por meio dessa nova vida que é poderosa em Cristo. Eu gosto de frisar, é em Cristo. Nós temos uma vida abundante em Cristo. Ou seja, não é a nossa capacidade, o nosso mérito. É a capacidade de Cristo, a suficiência de Cristo. E nós precisamos viver pela fé nessa verdade e fé na suficiência de Cristo. E ontem, no áudio de ontem, nós falamos um pouquinho sobre termos um só coração e uma só mente. E entendermos que aqueles pontos de vista que não afetam a salvação, que não afetam a pregação do evangelho, que não afetam a verdade de Deus, nós precisamos deixar isso para lá, sabe? Se alguém acha, até nós vimos ali os exemplos, né, do capítulo 14, se alguém acha que não pode comer um tipo de carne, o outro acha que pode comer, se alguém acha que um dia é mais importante que o outro, né, nós vemos aí algumas coisas que isso não seja um impedimento para que nós vivamos como o corpo de Cristo, né? Essas diferenças não tem problema e não afetam a nossa unidade, não podem afetar a nossa unidade como corpo de Cristo. Agora, o que nós lemos aqui hoje é bem importante nós prestarmos atenção e é interessante porque o apóstolo Paulo vai concluindo a sua carta, porque o capítulo 16 é o último capítulo, e ele fala exatamente isso. Ou seja, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e que colocam obstáculos ao ensino que nós temos dado a vocês. Essas pessoas, elas agem satisfazendo os seus próprios apetites, ou seja, elas não estão servindo a Cristo, elas estão servindo a própria carnalidade delas, os desejos delas. E nós temos visto muito isso, né? Uma disseminação aí de falsos mestres, de falsos pastores, que se usam exatamente do que está escrito aqui, mediante palavras suaves e de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, amados, a minha oração é que eu e você, nós realmente possamos conhecer a verdade, conhecer a Cristo Jesus, vivemos em comunhão uns com os outros e rejeitarmos esses falsos ensinamentos, rejeitarmos esses ensinamentos que têm aparência de verdade, mas que não são a verdade, rejeitarmos esse ensino
que vem aí trazendo divisão, dissensão no corpo de Cristo. O nosso intuito não é causar divisão. Aqueles que pregam genuinamente a palavra não têm desejo de causar divisão no corpo de Cristo. Pelo contrário, nosso desejo é vivermos como um único corpo. Afinal, somos membros do corpo de Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros desse corpo. Nós não é porque estamos em denominações diferentes que nós precisamos viver como inimigos. Isso chega a ser ridículo. Sabemos que essa estrutura denominacional foi uma estrutura feita por homens para, alguns ali defendem as suas ideias, tem uma denominação, outros defendem outros. Ok, está assim hoje, muitas denominações, mas que nós, como corpo de Cristo, possamos viver independente da denominação da qual nós fazemos parte, que nós possamos viver genuinamente o Evangelho de Cristo, unidos como corpo de Cristo, com um só coração, com uma só voz, proclamando a verdade de Deus. Que assim como nós falamos ontem, aquelas pequenas diferenças que não afetam a verdade, que não afetam a salvação, que isso não seja empecilho para nós andarmos em comunhão. Agora, que essas pessoas que causam divisão, que vêm com ensinos estranhos, que vêm com palavras suaves de bajulação, tentando manipular as pessoas, aí sim, desse tipo de ensinamento nós precisamos fugir. Desse tipo de pessoa, a Bíblia fala que nós precisamos nos afastar. Ah, Catiane, meu Deus, é a Bíblia que está nos falando. E quando nós estudamos a palavra de Deus e quando vemos outras cartas, como a segunda carta de Pedro, quando lemos Judas, nós percebemos que os falsos mestres, eles saem do nosso meio, mas eles não são dos nossos. Eles já se corromperam e eles só querem satisfazer a própria carne, os próprios desejos. Então, nós realmente precisamos nos afastar disso, para não sermos enganados, para não sermos corrompidos juntamente com eles. Que nós possamos, claro, orar por eles, mas não nos envolvermos em comunhão, termos comunhão com esses ensinos estranhos aí. Então, a minha oração hoje é que o Espírito Santo nos ajude, nos dê discernimento e nos direcione sobre os nossos relacionamentos e que nós, como igreja, possamos viver em unidade, em comunhão, independente da denominação da qual fazemos parte. Afinal, não é a denominação que determina se somos ou não filhos de Deus, mas é o Espírito Santo que testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E a palavra diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Amados, eu realmente espero que durante todo esse mês de fevereiro você tenha sido edificado com os devocionais na Carta aos Romanos, que em nome de Jesus, eu e você possamos crescer cada dia mais no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E amanhã nós continuamos com os áudios. Um grande abraço.